Você sabia que o colarinho clerical tem uma história interessante que atravessa diversas tradições cristãs diferentes? Originalmente, ele não era um símbolo exclusivo dos católicos romanos ou dos ortodoxos, mas ele evoluiu ao longo do tempo até se tornar um símbolo clerical que é reconhecido no mundo todo. O colarinho ele foi criado primeiramente por um ministro, acredite se quiser, presbiteriano, protestante, evangélico, escocês Donald MacLeod, em 1865. A sua intenção ao criar o colarinho era estabelecer uma identidade visual distinta para facilitar a identificação dos ministros protestantes. O colarinho ele era inicialmente usado como uma peça funcional, prática, simples, que simbolizava tanto a pureza do evangelho na sua cor branca, como também a servidão a Cristo, já que ele era colocado ao redor do pescoço como algumas correntes que estavam diante de alguns escravos. Então, ao longo do tempo, depois dele ter sido criado, no final do século XIX, o colarinho clerical vai ser adotado pelos padres católicos, especialmente após o Concílio do Vaticano I, que é ali entre 1869 e 1870. Com parte de um esforço para padronizar a vestimenta clerical, é que esse Concílio do Vaticano vai então definir como obrigatório o uso dele pelos seus clérigos. Algumas tradições ortodoxas acabaram adotando também algumas variações do colarinho. Tanto que nós temos aquela versão que é aberta, utilizada geralmente pelos romanos, e temos a versão fechada, que é onde aparece apenas a parte da frente, que os ortodoxos parecem usar mais até. E especialmente eles usavam com clérigos que atuavam aqui no Ocidente ou que buscavam se adequar ao padrão visual que era reconhecido em contextos internacionais. Ambas as tradições, tanto católica quanto ortodoxa, viram no colarinho clerical uma maneira prática e simbólica de identificar os seus ministros, e ele passou a ser associado como um símbolo de autoridade espiritual. Porém, isso acabou, incrivelmente, ironicamente, gerando um tabu entre os evangélicos. Porque apesar da origem desse colarinho ser protestante, ser evangélica, muitos evangélicos hoje, especialmente os de denominação mais moderna, como os pentecostais e os que não têm uma denominação fixa, eles rejeitaram o uso do colarinho clerical por associarem ele diretamente ao catolicismo romano, como se algo, fosse algo daquela igreja, daquela religião, quando não era. Para eles, o colarinho passou a simbolizar uma hierarquia que, segundo algumas tradições evangélicas, rejeitaria o fato do sacerdócio ser universal entre os cristãos. Além disso, há um medo de que o uso de vestimentas clericais, vestimentas de sacerdotes, leve à ideia de que o clero seja de alguma forma superior aos leigos, o que nós, biblicamente, sabemos que não pode ser verdade. Então, enquanto os protestantes históricos, presbiterianos, anglicanos, luteranos, metodistas e alguns outros, ainda utilizam o colarinho clerical como uma ferramenta prática e simbólica para se identificarem como pastores, outras tradições evangélicas vão rejeitar esse uso, criando um tabu mesmo, que não tem fundamento nenhum historicamente e é uma rejeição das próprias tradições do movimento evangélico. Muitos pastores evangélicos que usam esse colarinho, eles fazem isso para facilitar o seu reconhecimento em hospitais, funerais ou em algum contexto que seja público, onde ser identificado como pastor pode ser algo importante. Então, com tudo isso, nós vemos que o colarinho ele não é uma invenção católica como muitos pensam, mas ele é presbiteriano, ou seja, ele é protestante. A sua adoção pelo catolicismo e pela ortodoxia oriental veio muito posteriormente devido à praticidade e ao simbolismo que ele carrega. Então, o tabu entre muitos evangélicos tem mais a ver com um preconceito cultural do que com fundamentos teológicos ou reais.